Nessa aula, a gente vai entender como é que funciona variância e desvio padrão, que são medidas de dispersão, né? Quando os dados estão agrupados em classes. Olha lá, ok? Olha o que eu fiz. Eu peguei uma questão que caiu na Universidade Federal do Piauí, tá? Onde ele te dá um gráfico, e se você observar esse gráfico é um histograma, tá legal? Por quê? Porque, veja que eu tenho aqui classes, né? Eu tenho faixas de dados. Eu não sei a medida desses três atletas, eu sei que está entre os 50 e os 60. Então eu saquei aqui que se trata de um histograma. Ele só me deu o histograma, ele não me deu essa tabela, tá bom? E pede para você calcular a média, tá bom? Média das alturas desses atletas. Muito bem. Então, daí para frente é a interpretação. Então, até a letra A aqui, nós vamos resolver a questão da Universidade Federal do Piauí. A letra B e a letra C, nós vamos então desenvolver para entender o que acontece com as medidas de dispersão, que são variância e desvio padrão, para esse caso de dados agrupados em classes. Ok? Então, vamos lá. Observa o gráfico. Como é que você consegue a média a partir desse gráfico? Se você já tiver craque, e para você entender essa aula é necessário que você já saiba o que é variância e desvio padrão, tá certo? Com dados normais, que a gente já viu lá para trás, tá bom? E já saiba também o que significa dados agrupados em classes, tá? Tem uma aula só de histograma. Se precisar, vai lá na playlist, assiste a aula, tá bom? Mas, vamos lá, então, adiante. Só de olhar para o gráfico, você já sabe que nessa faixa tem 3 atletas, nessa segunda tem 8 atletas e assim por diante, não é? Como é que se faz para calcular a média? Como você não sabe desses 3 atletas quanto mede cada um, você tem que inventar um dado. E o que fica combinado quando se trata de um histograma, ou seja, de dados agrupados em classes? A gente usa o ponto médio do gráfico, né? Então, por exemplo, de 1,50 a 1,60, o ponto médio seria 1,55. Como é que se obtém? É a média aritmética. Você soma 1,50 com 1,60 e divide por 2. Aí você tem o ponto médio, né? E o que você vai fazer? Você vai fazer de conta que esses 3 atletas, todos têm 1,55. Não tem, mas você vai fazer de conta e vai trabalhar com esse dado para calcular a média aritmética. Combinado? Lembramos? Então vamos adiante. Para facilitar o entendimento e para poder avançar depois para a variância e desvio padrão, eu criei uma tabela a partir do gráfico. Como assim? Observa, você tem 1, 2, 3, 4, 5 classes, não é? Eu coloquei aqui então as 5 classes, 1, 2, 3, 4, 5, né? De 1,50 a 1,60 e 1,60 a 1,70, etc. Repare que a amplitude é 10 de cada classe. Disponibilizei numa coluna de alturas. Tranquilo? Dá para eu associar aqui a frequência absoluta. Veja, na primeira classe, de 1,50 a 1,60, o gráfico me diz que tem 3 atletas. Então eu vou anotar, vou criar uma coluna para frequências absolutas. No gráfico eu descubro que na segunda faixa eu tenho 8 atletas. Na terceira, que é de 1,70 a 1,80, eu tenho 10 atletas. Ok? Localizando. Simples observação do gráfico. Nesta faixa eu tenho 6 e na última 3, né? Então tá aqui, olha. Nós fizemos aí uma coluna representando as frequências absolutas. Por quê? A gente vai precisar dela para calcular a média, tá bom? Muito bem. Do gráfico é isso que eu consigo extrair. Daí para frente eu tenho que fazer conta, né? Como eu disse, para calcular a média eu vou usar os pontos médios. Não precisa fazer conta aqui, né? É separado, 1,50 mais 1,60 dividido por 2 para achar 1,55, né? Como é de 10 em 10 centímetros, a gente consegue achar o ponto médio de cabeça, e é isso que a gente vai fazer. Então eu criei uma coluna para registrar os pontos médios dessas classes. Desta primeira classe, o ponto médio é 1,55. Você entendeu? Está bem no meio entre 1,50 e 1,60. Da segunda, 1,65. Da terceira, 1,75. 1,85. E finalmente aqui, 1,95. Ok? Muito bem. Como é que se passa daí para frente para você calcular a média? Você já viu isso na aula anterior, na aula de média. Você vai fazer de conta, tá, que esses 3 atletas têm 1,55. Que esses 8 têm 1,65, não é isso?
Ok, não é a realidade, mas vai dar uma excelente aproximação para a média, vez que a gente não sabe, por exemplo, dos 10 atletas que estão nessa faixa, quanto mede cada um. Então a gente faz de conta que todo mundo tem 1,75, tá bom? Muito bem, isso foi a convenção. Então vamos calcular a média, como é que você faz? Representando a média por x barra, poderia ser m se você preferir, mas é comum aqui a gente usar o x barra. Você vai ter que somar as alturas de todos os atletas e dividir pela quantidade de atletas. Mas veja, como você está adotando 1,55 para esses 3 atletas, então você vai ter que fazer 1,55 mais 1,55 mais 1,55. Ou seja, 1,55 vezes 3. Perfeito? Você vai calcular a média ponderada, não é isso? Muito bem. Depois, 1,65 vezes 1,65 vezes 8. Depois, 1,75 vezes 10. Depois, 1,85 vezes 6. Vamos ver se vai caber. Mais 1,95 vezes 3. Perfeito? Ok. E vai dividir por quanto? Pela quantidade total de atletas, né? Porque funciona como se tivesse feito 1,55 mais 1,55 mais 1,55, 3 vezes. Aqui 8 vezes 1,65 e assim por diante. Somando aqui, olha, 11 com 10, 21, 27 com 3, 30. Você vai dividir então por 30 atletas, tá bom? Ok, pessoal. Então aqui eu já calculei antes, tá? Não vou nem colocar igual, é aproximado, porque a gente teve que arredondar. Isso aqui dá aproximadamente 1,74, tá bom? Então essa é a altura média, seria a resposta desse exercício. Na prova, lá na questão, né? Na hora do vestibular, você teve que fazer esse monte de conta, né? Muito chato, mas faz parte. Fique tranquilo, as contas que virão aqui para frente dificilmente seria exigido no vestibular, a não ser que você tivesse acesso a um computador ou a uma calculadora, tá bom? Mas o que eu quero mostrar aqui, o que é importante, é o processo para chegar lá, tá bom? E não necessariamente fazer continha. Vamos lá, aqui você tem a resposta da questão. Ok, você entendeu a média então? O que você fez? Pegou os pontos médios e fez de conta que todos os atletas têm essa altura média. Muito bom. E como é que calcula a variância? Você precisa lembrar como é que calcula a variância quando você tem dados normais, quando eles não estão agrupados em classe. Por quê? É exatamente o mesmo conceito. O que muda nesse caso? A mesma coisa que mudou para a média. Olha só, em vez de você pensar que tem 3 atletas nessa classe, 8 nessa classe, você vai trabalhar com 3 atletas de 1,55, 8 de 1,65, 10 de 1,75 e assim por diante. Lembrou? Então, mãos à obra, tá bom? Qual é o processo para calcular a variância? É exatamente o mesmo, desde que considere o ponto médio, esqueça lá então a classe. Variância é uma média, tá certo? De quê? É a média aritmética dos desvios ao quadrado. O que é o desvio? Observa, a média aritmética aqui deu 1,74. Cada valor de altura desse, desvia, tá, uma certa distância desse 1,74, tá? Então, esse desvio aqui, a gente vai trabalhar em módulo, tá legal? Módulo. Então, se der negativo, eu vou botar positivo, tá certo? Porque depois eu vou elevar ao quadrado, então me interessa o módulo. Muito bem. Como é que eu faço para calcular o desvio? Eu pego a média aritmética e subtraio a altura, ou seja, esse 1,55 para 1,74 vai dar quanto? Faça a diferença, vai dar 0,19, tá bom? Então esse é o desvio, tá? Que este grupo aqui, né, esse 1,55 tem para a média geral, entendeu? Então eu vou calcular, fazer uma coluna aqui para calcular todos os desvios. Essa coluna facilita muito para mim na hora de fazer a conta lá na variância, tá bom? Então aí se habitua a criá-la. E aí eu vou calcular o desvio de cada um. Então eu tenho o próximo, 1,74 menos o 1,65. E isso vai dar 0,09, tá bom?
Isso aqui está em metros, né? As medidas estão em metros, a altura em metros. Então aqui são 19 centímetros, 9 centímetros, para você ter uma noção de ordem de grandeza. 1,74 para 1,75, aqui está fácil, olha lá, 0,1, né? Ou seja, 1 centímetro. 1,85 para 1,74, nós vamos ter resultado 0,11, tá bom? E finalmente, 1,95 menos 1,74 vai dar 0,21. Então veja, o que eu tenho aqui? Eu tenho todos os desvios. Definição de variância. É a média aritmética dos quadrados desses desvios. Então você vai pegar cada desvio, elevar ao quadrado, repito, isso aqui seria praticamente impossível numa questão de vestibular com esses valores, tá? Cai, mas cai com valores mais adequados. Aqui seria um exemplo muito realista, muito prático, e você teria que usar uma ferramenta, uma calculadora ou um computador, tá bom? Mas vamos colocar a fórmula. A variância, a gente costuma representar pela letra sigma ao quadrado, né? Ok? Desvio padrão, em inglês, o padrão é standards, né? Então seria o S e o sigma, letra grega correspondente ao nosso S. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então é comum se representar a variância por sigma ao quadrado. Então, não é que é para extrair a raiz, a representação de variância é essa, esse é o nome da variância. Pode chamar de V também, tá bom? Representei aqui por sigma quadrado. A média, então, vamos lá, a média, então o traço de fração. Só que em vez de calcular como a média aritmética aqui, ó, tá vendo? Onde você usou o ponto médio, eu vou calcular o quê? O quadrado dos desvios. Então, esse 0,19, perdão, 0,19, ele vai ter que ser elevado ao quadrado. Perfeito? Eu vou elevar cada um deles ao quadrado. Agora, para calcular essa média, eu tenho 3 atletas com esse desvio. Você entendeu? Tudo se passa como se não existissem as classes, como se fosse verdade. Tem 3 atletas com 1,55. Então, o que você vai fazer ali? Você vai multiplicar isso aqui por 3. Você entendeu? Do mesmo jeito que você fez aqui. Depois, o 0,09. Então, mais 0,09 ao quadrado. Então, cada um dos desvios vai elevar ao quadrado, vezes 8. São 8 atletas, né? Vezes 8. Mas, eu vou ter que continuar essa fração na linha de baixo, tá bom? Não se perca aí. São 10 atletas com desvio de 0,01. Então, 0,01 ao quadrado, vezes 10. Ok? Muito bem. Eu vou continuar isso aqui embaixo, ó. Vou continuar aqui embaixo, tá bom? Depois você tem 0,11 ao quadrado, 0,11 ao quadrado, vezes quantos são os atletas com esse desvio? São 6, portanto, vezes 6. Mais, finalmente, 0,21 ao quadrado, vezes 3 atletas. Perfeito? Ok? Então, aqui você tem a soma dos quadrados dos desvios, tá bom? Quando você multiplica 0,11 ao quadrado por 6, é 0,11 ao quadrado mais 0,11 ao quadrado mais 0,11 ao quadrado, como se fossem 6 atletas, como se essa lista fosse muito maior, tá bom? Ok, quantos elementos você está somando aqui, né? 3 mais 8, 11, mais 10, 21, com 6, 27, com 3, 30, são 30 atletas, são os mesmos 30, você pode inclusive fazer o total aqui se quiser, tá bom? Então isso aqui é uma fração, toda ela dividido por 30, tá bom? Claro, não vamos fazer essa conta aqui, você vai acreditar em mim e vamos colocar aqui um tiozinho para representar que o valor é aproximado, tá bom? Ele foi arredondado e a gente tem uma variância aí de 0,01. Agora, a variância está trabalhando com os quadrados, então o desvio padrão, e por isso é o sigma, o desvio padrão, a gente lembra que ele é a raiz quadrada da variância, percebe? Então você vai extrair a raiz quadrada daquilo lá. Então você vai dizer que o desvio padrão é igual a raiz de quanto? De 0,01, tá bom? E aí você vai usar de novo lá a calculadora e vai ter que o desvio padrão é 0,11. Agora sim, você está com a unidade de metros, né? Esse desvio é em metros.
fica melhor. Aqui fica o metro ao quadrado, então por isso inventaram o desvio padrão, para você trazer de novo para a altura. Então agora sim, né, 11 centímetros, você tem a percepção exata de como a diferença entre esses atletas, né? Quanto mais próximo de zero, né, se fosse 1 centímetro, né, seria melhor. Finalmente nós temos aqui então 0,11. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha compreendido. É uma área trabalhosa de contas, não é qualquer um que gosta de trabalhar com isso, tá? Mas não é difícil, né? O objetivo era o entendimento de como se chega a esses valores quando os dados estão agrupados em classe, tá bom? Se você compreendeu, se você gostou, lembre de deixar o seu like, ele é importante aí para nosso canal aparecer nas pesquisas do YouTube, tá bom? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.